relações lógicas estabelecidas pelas preposições ou semântica das preposições. Aula de número 2, pessoal. Bom, nós vimos na aula passada que o conceito, tá, de preposição é aquela palavra que liga, né? Diz que é aquela palavra que liga palavras, mas sobretudo estabelece uma relação de sentido entre essas palavras, tá? Hoje nós veremos as principais relações estabelecidas por essas preposições. Eu terminei a aula passada, né, basicamente explicando que da preposição em diante existe uma relação lógica de sentido, uma relação estabelecida, né, por essa preposição. Que nesse caso aqui pode-se dizer autoria, pode-se dizer não, é autoria. Quando eu digo música de Roberto Carlos, eu estou querendo dizer que a música pertence, ele que é o autor desta música, tá, pessoal? Aquele D introduz a relação aqui que a gente fala de autoria. Nós temos também a relação de meio. Viajou de carro, o meio com o qual ele viajou, ou seja, de carro, poderia ser de barco, de ônibus, neste caso aqui foi de carro, tá, pessoal? Então esse D, juntamente com essa palavrinha carro, dá a ideia aqui de meio. Nós temos a relação de lugar, né? Ó, foi até seu lugar, tá? Esse até introduz a relação aqui de sentido de lugar. O D aqui, neste caso, introduz a relação lógica de sentido de matéria, boneco de madeira. Era um boneco de madeira, poderia ser de plástico, neste caso é de madeira. Dando ideia aqui de matéria, pessoal. Sair após o almoço, olha esse após aqui, né? Depois do almoço, dando ideia de tempo também, tá, pessoal? Temos também a relação de modo, né, que está colocada aqui pela preposição com, andar com medo. De que modo você está andando com medo? Poderia ser com pressa, apressadamente, daí, né, neste caso, tá, pessoal? Mas aqui o com estabelecendo a relação lógica de sentido de modo, o D agora estabelecendo relação de causa, tá, pessoal? Morreu de fome, por causa da fome, tá? É o sentido que quer se dar aqui com a preposição de. O sobre, dando ideia de assunto, pessoal, tá? Discutiram sobre o acidente, né? Sobre o que eles estavam discutindo? Que assunto? Sobre o acidente, tá? E temos também o para, dando ideia aqui de finalidade. Ó, dois verbos, um de cada lado. Vim para ficar, vim a fim de ficar, tá, pessoal? Simples assim, não tem muito o que falar, eu acho que não é difícil de vocês entenderem. O com ali, pessoal, dando ideia de companhia. Ó, saímos com nossos pais. Com quem que eu saí? Com os meus pais, com nossos pais, tá, pessoal? Importante vocês perceberem aqui, primeiro, tá? Primeiro que, ó, aqui tem um D, aqui tem um D, aqui tem um D. Mas as relações lógicas de sentido não são as mesmas. Não é só gravar D e aí a relação lógica de sentido é aquela. Não, pessoal. Ó, de Roberto Carlos dá a ideia de autoria, o de madeira dá a ideia de matéria e o de fome dá a ideia de causa, tá? Então a mesma preposição, ó, aqui eu tenho um com e aqui eu tenho um com. É a mesma preposição com diferentes relações lógicas de sentido. Isso também vai acontecer. Tá? Outra coisa importante é vocês perceberem aqui, ó, meio, lugar, tempo, modo. Isso não é advérbio, professor? Sim, o advérbio é a palavra que transmite uma circunstância, uma palavra que transmite uma dessas circunstâncias. É parecido. A preposição, ela estabelece uma relação lógica de sentido que pode ser essas aqui, parecidas com o advérbio também, tá, pessoal? E também interessante de vocês perceberem, a gente já viu, a gente veio falando disso desde o início, né? Que as preposições, elas auxiliam aí na construção das locuções. Isso vai acontecer. E aí, nesse caso, nós teremos ali a locução prepositiva, tá? Ó, exemplo de locução prepositiva. Estava em frente ao bar, em frente à loja. Ali se juntou com o artigo o, mas poderia ser estava em frente à loja, né? Percebam que esse em frente a é uma locução prepositiva. E eu vou tirar as preposições, eu vou colocar ali do lado sem as preposições para que vocês percebam a importância. Estava frente bar. Eu só consigo estabelecer uma relação lógica de sentido e dar significado para esse texto quando eu coloco as preposições. Eu tirei as preposições aqui. Percebam que ficou estranho, ficou feio.
Eu tenho também a locução adverbial. Olha ali, saiu de casa. Perceba que esse de casa aqui, né, ele dá a ideia de lugar, de onde que ele saiu de casa. Eu vou tirar também a preposição para que vocês percebam que sem a preposição eu não consigo introduzir uma relação lógica de sentido. Tá aí, saiu casa. Qual é a relação lógica de sentido que eu tenho aqui? Não, nenhuma. Eu preciso do de para dizer que a relação lógica de sentido ali, que a preposição está introduzindo, é de lugar. De onde que ele saiu? De casa. Ah, professor, mas esse locução prepositiva com locução adverbial tá parecido, parece que é a mesma coisa. Não é. A gente vai ver, né, com mais propriedade na aula de número 4. Fiquem tranquilos. Mas se vocês perceberem, a locução prepositiva começa com uma preposição e termina com uma preposição. Já a locução adverbial, ela só começa com a preposição, ela não termina com a preposição, tá? Então são coisas diferentes, tá bom, pessoal? Eu tenho aqui também um exemplo de locução adjetiva, só para que vocês vejam que começa com preposição, né? Vaso com flores. Se eu tirar a preposição, também não consigo estabelecer a relação. O que eu quero dizer é só vaso flores? Vaso flores fica estranho, né? E tem a locução verbal. E outras locuções que são também aí, né, construídas com auxílio da preposição. Ela é muito importante na língua portuguesa, tá, pessoal? A preposição é muito importante. Ei de vencer. Se eu tirar, vai ficar ei vencer, tá? Então, inúmeras locuções aqui que vocês estão vendo, né, todas auxiliadas aí pela preposição. Mas o principal, sobretudo na locução prepositiva e na locução adverbial, tá, pessoal? Aqui na locução adjetiva também, enfim, todas elas, tá? É que vocês percebam essa ideia de relação de subordinação que a gente já viu, tá? A gente já viu, mas eu vou repetir para que vocês entendam. Eu tenho em, que é a preposição, eu preciso colocar alguma coisa que vem antes. O que vem antes a gente vai chamar de termo antecedente, ante, que vem antes, tá? Ou subordinante, ou então regente. Eu coloquei os três termos porque numa questão, dependendo do concurso da banca, ela vai colocar subordinante, antecedente ou regente. Depende, né, da banca, tá? O que vem antes da preposição vai ser o termo antecedente, subordinante ou regente. O que vem depois vai ser chamado de consequente, subordinado ou regido. Gravem que é assim que vai ser. A questão vai dar um desses termos. E aí vocês vão ter que saber. E claro, tem a ligação entre os dois, tá, pessoal? Esses termos vocês vão ter que decorar, não tem jeito, né? Vocês podem perder aí. De qualquer maneira, o que é importante aqui é que vocês entendam que eu preciso dos três, do que vem antes da preposição e do que vem depois, para passar o sentido que eu quero passar. Olha o em ali, eu vou colocar só o que tem antes. Ficamos aí. Não sei de nada, não sei o que quer dizer. Eu vou colocar o que vem depois, em casa. Eu só tenho ficamos em e depois o em casa. Eu só consigo quando tem os três juntos, ficamos em casa. Agora eu passei a informação que eu quero passar, tá? E a relação lógica de sentido só é estabelecida a partir do momento que eu coloco a preposição, senão não tem como estabelecer, pessoal. Tá aqui, ó, andar Maria, andar medo. Qual é a relação lógica de sentido que eu tenho aqui nessas palavras? Nenhuma. Agora, quando eu digo andar com Maria, opa, agora eu tenho a ideia, né, de modo, aliás, de companhia. Aqui embaixo, com medo, tem ideia de modo. Andar com medo, ideia de modo. Tá ali, ó, companhia e modo. E eu só consigo, né, com certeza, dar essa relação lógica de sentido colocando a preposição, senão eu não consigo dar. Né? Não consigo ver a semântica da preposição ali. Tá, pessoal? E percebo que é a mesma preposição com a ideia de companhia, aqui o com a ideia de modo. Isso também vai acontecer, pessoal, tá? Não adianta fugir disso. Bom, por hoje é só. Eu vou pedir a partir de agora para que você se inscreva no meu canal, para que você comente, né? É importante, para que você curta, compartilhe, me siga nas redes sociais, faça o que você puder ajudar de graça, né? Que eu vou ficar muito feliz. E se você quiser contribuir financeiramente com o canal, caso você ache necessário, você pode mandar um Pix para o endereço que está na descrição do vídeo, pode comprar um dos meus cursos, o link está aqui na descrição desse vídeo também, ou se tornar membro do canal. Bons estudos!